Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E nessa noite nós vamos estar lendo aqui o livro em 1 Reis, capítulo 19. Vamos ver o que o Senhor tem a ministrar aos nossos corações nessa noite, a nos falar através dessa palavra tão maravilhosa que alimenta os nossos corações. Amém? Então diz assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me faço os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu um ânimo à morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Levantou, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas, diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? De novo. E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porém os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. Olha, ele falando de novo a mesma coisa para o Senhor. E eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Aziel, rei sobre a Síria. Também a Gel. Glória a Deus. E aí, mais adiante, eu quero já chegar no versículo 21. Voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois e os matou, com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e deu ao povo. Comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Amém. Glória a Jesus. Nessa tarde, quando eu estava preparando a palavra do Senhor, o Senhor mandou eu falar de algumas coisas que nós, como servos de Deus, temos sofrido muito aqui na terra. Inclusive depois eu vou preparar uma palavra melhor sobre esse tema. E por incrível que o Espírito é o mesmo, a pastora Osana até começou a ministrar, que o Senhor me deu uma palavra nessa tarde para me falar sobre depressão, que tem atingido muitas vidas e muitas vezes tenta nos atingir também como cristãos. E muitas vezes nós temos que lutar contra isso, com nós mesmos. E geralmente é quando nós passamos por muitas lutas e muitas adversidades. O inimigo começa a lançar seta, começa a lançar pensamentos negativos, pensamentos de dúvida, pensamentos de acusação. Vem ameaças de todo tipo, vem a ameaça do homem, da mulher, do diabo. E você muitas vezes está ali, Deus permite você ficar naquela situação, porque o Senhor, Ele quer ver até onde você vai, se você confia nele. Se você confia
crer na palavra dele, não é mesmo? O Senhor permite. E aí eu estudando um pouco, antes de entrar propriamente no que Deus mostrou para mim nessa manhã, nessa tarde, aliás, né? Foi depois que o Senhor, Ele até me deu uma palavra aqui. Eu estava estudando, por isso que eu falei que depois eu quero entrar, vou ter mais tempo para entrar nessa palavra, que é muito interessante. Foi uma palavra que eu estudei. Depressão. Depressão é uma melancolia da alma. É a pessoa que está sofrendo algo na sua alma, são os males da humanidade. Ela não respeita idade, raça, classe social e nem classe física, ela não respeita nada. É uma tristeza na alma, exaustão física, mental e emocional. É uma doença da alma, da raça humana. E fui anotando algumas coisas, né? E nós sabemos, pelo que eu estudei um pouco aqui, que a depressão ela pode ser física, ela pode ser emocional e pode ser espiritual. Então eu não vou entrar muito na depressão física aqui, porque eu teria que me estender, eu não tive tempo para isso, porque a depressão, quando ela vem fisicamente, você tem que passar pelo médico e você tem que ser medicado, porque ela atinge os seus neurônios, ela atinge o seu cérebro, e muitas vezes você não consegue vencer aquilo. Então você precisa passar pelo médico, você passar por um psicólogo, né? Você precisa buscar ajuda. Tem depressões que mesmo nós sendo crentes, sendo cristãos, sendo servos e servas do Senhor, nós precisamos de ajuda, né? Precisamos muitas vezes não só buscar o Senhor, não só buscar a palavra de Deus, mas muitas vezes a coisa é tão séria, quando você não está conseguindo vencer aquilo sozinho, busque auxílio médico, busque auxílio de um psicólogo, né, de um terapeuta, que hoje em dia é o que mais tem, né? Então, aí o que o Senhor me deu mais para ministrar nessa noite, mais sobre a depressão, quando ela é no campo espiritual, que foi exatamente o que nós lemos nessa palavra que Elias passou. E nós, como servos de Deus, muitas vezes nós passamos também. Por quê? Se a gente for ver aqui o texto em 1 Reis, capítulo 19, Elias tinha passado ali por um grande confronto, provou que o Senhor era Deus ali diante dos profetas de Baal. Ele fez prova com Deus, tudo o que ele pediu a Deus, o Senhor respondeu com fogo, lambeu os holocaustos, fez algo tremendo, de maneira que Acabe e Jezabel ficaram irados. A Jezabel então ficou possuída e ameaçou ele, né? E é muitas vezes o que acontece na nossa vida. Nós recebemos as bênçãos de Deus, recebemos a presença de Deus, recebemos a Jesus como Salvador, recebemos o Espírito Santo, recebemos as vitórias muitas vezes diante de tanta luta, e muitas vezes depois de uma grande bênção, uma grande vitória, o Senhor vai permitindo outra batalha, né? A nossa luta só vai acabar quando a gente chegar lá na glória. Mas nós vamos ter vitória aqui na terra, não é mesmo? E o que nós não podemos perder, que foi o que aconteceu com Elias, é a nossa fé. Elias, o que aconteceu depois de uma vitória tão grande que o Senhor manifestou a glória dele ali, ele resolveu ir para uma caverna, porque Jezabel ameaçou ele que ele seria morto. E olha que do jeitinho que ela profetizou, o que aconteceu foi com ela. Se dentro de um tempo, se você for ler aqui, ó, no capítulo 19, olha a ameaça de Jezabel, ó. Assim me faço os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. Tu já pensou uma coisa dessa? Você recebeu uma ameaça assim, né? Como o nosso país tem sido ameaçado, como nós muitas vezes somos ameaçados. Tu vai ver se até amanhã tu não vai estar morto, ou tu não vai estar assim, ou tu vai estar só. O macumbeiro gosta muito, né, de ameaçar, o feiticeiro, o agoreiro, eles amam ameaçar. Então, se quando nós estamos firmados em Deus, firmados na palavra de Deus, nós vamos vencer aquilo ali com a oração e com a palavra. Então Elias, com certeza, naquele momento ele era como Jesus estava trabalhando ainda na vida dele.
né? Deus estava trabalhando, porque ele, diante de uma ameaça de uma mulher, ele se esconde numa caverna. E ele tinha passado ali por uma experiência maravilhosa, que o Senhor tinha manifestado grandemente o seu poder e demonstrado que era com ele, e diante de uma ameaça ele se escondeu. Aí o que aconteceu? O próprio Senhor foi até Elias, né? E se revelou e falou com ele. Então saiba que diante de uma luta que você estiver passando, de uma necessidade, de uma provação, o próprio Senhor vai falar com você. Amém. Se você buscar Ele. Então nós vemos que ali, quando o Senhor falou, o que fazes aí, Elias? O próprio Senhor estava fazendo, sabe o que ali com Elias? Uma terapia. O próprio Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava vendo ali o tanto que ele estava sendo menino espiritual. Ah, Senhor, só sobrou eu. Olha o que está acontecendo comigo. Então nós estamos sempre questionando o Senhor. Senhor, olha, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando isso? Olha essa prova. Ah, Senhor, olha isso, olha isso aqui. Isso é de todos nós. Sempre questionando o Senhor, querendo colocar Jesus na parede por causa de situações que muitas vezes nós passamos nessa terra. E assim não foi diferente na vida de Elias. E o próprio Senhor foi lá e se manifestou. Por quê? Porque o Senhor tinha um plano de usar Elias ainda grandemente na terra. Assim como Ele tem um plano de usar a tua vida ainda, de usar a minha vida. E Ele mandou ali o anjo, né? Dar o alimento para ele ali, para ele comer durante 40 dias. Porque grande seria a jornada dele. E muitas vezes é isso que acontece com a gente. Quando você recebe muita unção de Deus, quando você recebe muito poder de Deus, eu chego a me arrepio para falar isso aqui, irmãos. Quando você recebe muito da graça do Senhor, se prepare, que grande vai ser a tua jornada. Essa semana eu estava falando até com a Bispa Antônia, o Senhor, Ele não nos dá uma unção para nós guardar para nós. O Senhor quer que você receba da graça dEle, do amor dEle, da unção dEle, reparta com o mundo perdido, com o mundo carente, com o mundo que está passando por muitas lutas e provas e depressões. O Senhor, Ele quer manifestar o poder dEle, o amor dEle através da tua vida e da minha vida. E muitas vezes nós estamos como Elias, só preocupado com as nossas lutas, com as nossas perseguições, com os problemas que nós enfrentamos, mas esquecemos que lá fora tem pessoas, tem vida que necessitam de nós. E o Senhor nessa noite mandou eu falar que o mal do século, como eu estudei aqui, é um mal chamado depressão. E esse mal tem levado muitos ao suicídio. Sabe por quê? Porque a pessoa começa com uma depressão dentro dela, uma depressão que é uma tristeza profunda, ela não consegue vencer aquilo ali. Então ela para de comer, ela para de trabalhar, ela para de vir para a igreja, ela para de fazer aquilo que ela está fazendo, e muitas vezes aquela depressão, falando pelo lado espiritual, né? Eu não vou falar aqui do lado físico, nem do lado emocional, mas pelo lado espiritual, muitas vezes aquela depressão vem quando muitas vezes você está no auge de alguma carreira sua no trabalho, ou na sua vida financeira, ou na sua vida sentimental, e pessoas muitas vezes te invejam pela vida que você tem, pelo carro que você tem, pela casa que você tem, pelo emprego, pelo casamento, pelos filhos. Muitas coisas acontecem no mundo espiritual e muitas vezes você está desapercebido, e ali começam a vir setas sobre a tua vida para te deixar em depressão, para fazer você murmurar, duvidar do amor, do poder de Deus. Mas por que Deus está acontecendo isso e isso comigo? Então aquilo ali muitas vezes são setas malignas que vêm na nossa mente e que nós só vamos vencer pelo lado espiritual, na oração, no jejum, com a palavra, clamar na madrugada, como ensina o Senhor. Então foi isso que o Senhor fez com Elias. O que fazes aqui, Elias? Como quem diz, depois de tudo que eu te dei, você está assim, se escondendo de uma falsa profeta? Está se escondendo lá de uma mulher que te ameaçou, que vai te matar? Então, muitas vezes nós estamos assim. Então, o que o Senhor me deu para trazer essa noite, que nós, como servos de Deus, como cristãos, nós
temos que vencer esse mal do século, que é a depressão, que muitas vezes tenta nos atingir. E nós vemos isso, inclusive, dentro da igreja. Vocês que ministram para pessoas, nós que sempre estamos lidando, é muito telefonema, é muita gente, eu estou assim, eu estou assado. Quando sai da porta da igreja para fora, parece até que esqueceu que é um cristão. Parece que esquece até que a palavra que é ministrada no altar. Parece que não tem vida com Deus lá fora no seu quarto, não tem intimidade, não tem devocional. Como que uma pessoa dessa vai vencer diante das lutas, diante das crises, se ela não tem o devocional dela, se ela não se alimenta com a palavra de Deus? E toda circunstância negativa que vem na vida dela, que ela tem que vencer com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus, usando oração, né? Se aconselhando com pessoas que são do bem, pessoas de confiança, pessoas que ela possa expor o seu problema. Não, ela fica ali. É mesmo, sabe? Eu sou derrotada, nada dá certo para mim, essa porta não vai se abrir para mim não, eu não vou conseguir esse casamento, eu não vou conseguir essa promoção, eu não vou conseguir ser uma bênção no altar, ser uma missionária, ser um pastor, seja qual for a área, né, que você esteja esperando do Senhor. Vão vir guerras e geralmente essas guerras vêm em cima daquilo que você está pedindo, está esperando no Senhor. E dentre essas coisas, o Senhor me deu alguns tópicos aqui, que para você vencer a depressão, o Senhor me deu alguns tópicos. Primeiro, receba o amor de Deus na sua vida, deixe Jesus se revelar a você. Uma das coisas que nos faz vencer muito a luta, a depressão, a guerra, que são aqueles pensamentos negativos que vêm, é você se sentir amado por Deus. Se sinta amado. Saiba que Jesus, Ele te ama. Saiba que Ele está com você, independente da situação que você está passando. Foi isso que Ele quis dizer para Elias, em outras palavras, quando Ele chegou para Elias: o que fazes aí? Ele quis mostrar o amor: estou contigo. Eu sou o teu Deus. Olha o que diz lá em Isaías 41. Eu sou o teu Deus, não temas. Eu não te desespera. Sabe quantas vezes existe na Bíblia a palavra não temas? Porque nós tememos o tempo inteiro. 365 vezes tem a palavra não temas. Por quê? Porque toda hora é uma coisa é outra. A gente está temendo. Está temendo o problema, está temendo a família, o filho, a vida financeira, a saúde, seja o que for, você está temendo alguma coisa, uma palavra que vem, uma ameaça. E a Bíblia 365 vezes está falando para você: não temas. Em segundo lugar, não deixe o diabo de te destruir com maus pensamentos. Quando você se sente amado por Deus em primeiro lugar, e quando vem os maus pensamentos, que são os dias maus, é normal, vem para todo mundo, vem para mim, para você, não deixa esses pensamentos. Porque o diabo tenta tirar o de mais precioso que nós temos, que é a nossa fé. Se você tiver fé, você vence o mundo, como diz a palavra de Deus. Se você tiver fé, você alcança a salvação, alcança a sua vitória, porque Ele vem do lado, Ele vem do outro, e você está ali alicerçado na palavra. Não, sai, Satanás, eu vou vencer. Muitas vezes nós temos que expulsar de nós mesmos. Pode sair daqui, pode sair, porque a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Quando você está pronunciando a palavra, você está guerreando contra o inferno, e você está trabalhando automaticamente na tua mente. Você está sendo curado, porque a Bíblia diz que quando você abre a tua boca e pronuncia a palavra, automaticamente vem cura. Amém. Por isso que lá em João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então é a palavra que nos limpa, né? Aleluia. Vamos agora para o terceiro tópico. Glória a Deus. Você tem que sair dessa situação que você está vivendo. Você tem que colocar diante de Deus e falar: não, eu creio que a minha vitória vai vir. Então você tem que profetizar em cima do teu problema. Você tem que saber que Jesus te ama, que Ele não vai te deixar nessa situação que você tem vivido por muito tempo. Se você permanecer fiel, se você fazer a vontade dEle, se você fechar as brechas, se
você destruir os altares de Baal, que muitas vezes vem para destruir você, como eu preguei semana passada, que se você for ver aqui, em 1 Reis 18, primeiro ele teve que destruir os altares de novo. De novo. Então, muitas vezes, é um posicionamento que você tem diante de Deus e diante dos homens. Você tem que se posicionar. Falar, não, eu sou uma serva de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu não aceito viver dessa maneira porque eu tenho uma aliança. Amém. E você pagar o preço por isso e se posicionar. E muitas vezes, para a gente se posicionar, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas. Renunciar ao mundo, renunciar ao pecado, renunciar àquilo que está nos afastando do Senhor, né? Como foi ministrado aqui semana passada, que muitas vezes tem algumas coisinhas, né? Ali é um pequenininho que vai, né? Tirando a graça do Senhor na nossa vida. E quarto lugar, até a pastora Osana falou sobre isso, e isso é muito importante para nós. Receba o perdão de Deus e perdoe aqueles que te ofendem. Uma coisa eu quero dizer para vocês, porque já aconteceu na minha vida várias vezes, e eu creio que na de vocês também. O diabo, ele é tão sujo, ele te tenta para você pecar. Aí quando você cede àquela tentação, seja em qual âmbito que for, seja na ira, na cólera, seja no adultério, na prostituição, na mentira, no roubo, em qualquer área que for. Quando você cede àquela tentação, sabe o que acontece? Ele fica te acusando. Aí você perde o quê? Primeira coisa que você perde é a paz. Primeira coisa que ele tenta tirar de você, sabe o que é? O equilíbrio emocional. Porque quando você está em paz com Deus, você tem equilíbrio, você é uma pessoa equilibrada, você transmite paz, você transmite alegria. Quando você peca, o que acontece? Parece que o Espírito Santo se afasta da gente um pouco e você perde aquela paz. Naquele exato momento, o que a gente tem que fazer? Pedir perdão para o Senhor, que foi aquilo que a pastora Osana orou aqui, pedir perdão pelos nossos pecados, que pedir todos os dias, né? Que é uma palavra, um pensamento, um ato. Nós temos que pedir e também nós temos que nos perdoar. Você sabe, já lidei muito com pessoas que não se perdoam. Elas cometem certos tipos de atrocidades que é difícil. Por exemplo, a pastora Osana e a pastora Zenaide, que está agora nessa área, a pessoa, por exemplo, que já fez um aborto. Para você trabalhar com uma pessoa e ela saber que Deus perdoa ela se ela se arrepender, é difícil. E ela se perdoar por aquilo. A pessoa que cometeu um adultério, ela saber que Deus perdoa se a pessoa se arrepender, consertar o altar, como o Senhor mandou ali, diante dos profetas de Baal, conserta o altar. Na hora que você conserta o altar, o Senhor vem com a graça dele, com a misericórdia dele, que é o que a gente sente na Santa Ceia. O perdão dele vem, te limpa, te restaura. Você fica novinho em folha. Amém. Glória a Deus. E é isso que o diabo tem ódio. Por quê? Porque nós somos perdoados todos os dias. Amém. Nós somos amados. Amém. Nós somos perdoados. A gente peca, arrepende, pede perdão e Jesus está ali nos perdoando. Amém. Quando realmente é um perdão sincero. E aí quando você se perdoa, quando você perdoa, que você recebe aquela graça, você fica novinho em folha e vem a paz do Senhor sobre você. Vem a graça, vem a alegria, porque o diabo tenta nos desestruturar. Quando você sentir no teu coração que você está sem paz, que você está sem equilíbrio, que você está perturbada ou perturbado, põe teu joelho no chão, ora, em primeiro lugar, pede perdão para o Senhor, por alguma coisa que você tenha feito, falado ou agido, se perdoe e entre na palavra. Você vai ver que automaticamente a graça de Deus vai ser derramada sobre você, o amor de Deus, a unção, e você vai sair dali diferente. Porque o diabo tenta de todas as formas tirar de nós essa paz, essa graça, esse equilíbrio que nós temos. E é através dessa paz, dessa graça, desse equilíbrio que você pode chegar às outras pessoas e ministrar o amor de Deus, ministrar a paz, dar um abraço, né? Falar de Jesus, demonstrar o amor de alguma maneira.
né? Quando você está em paz. Se você não estiver em paz, você não consegue fazer isso, né? Glória a Deus. Esse é o quarto, né? Para os irmãos que chegaram agora. Quinto tópico que eu coloquei, que é difícil para nós, é você perdoar aquelas pessoas que te machucaram. Porque o diabo usa muitas pessoas para nos machucar no decorrer dessa vida. Na hora a gente fica chateado, fica irado, braveja, não sei o quê. Aí com o passar do tempo você vai orando e tal, e você, com o tempo você até pensa, meu Deus, me perdoa. Então assim, é uma coisa impressionante, é Jesus falar para você, tem coragem de perdoar uma pessoa que matou? Você tem coragem de perdoar um adultério? Você tem coragem de perdoar aquela pessoa que falou tão mal de você? Né? Que te espinzinhou, que te humilhou? Você tem coragem de ir àquela pessoa, quando aquela pessoa vier até você, ou você ir até aquela pessoa e cumprimentar aquela pessoa e dar a paz do Senhor e perdoar? De irmãos, quantas pessoas, eu acredito que aqui no Shekinah não tem, mas por outras igrejas que eu já passei, várias pessoas que eu conheci, que no culto de Santa Ceia, elas tinham tanta mágoa quanto os irmãos, a irmã do lado, o irmão do lado, o vizinho, sei lá o que, tomando a ceia. Quando saía da igreja, virava a cara para a pessoa. Você acha que isso tudo Jesus não está vendo lá do céu? Você tomando ceia. Olha, uma das coisas que eu aprendo na oração do Pai Nosso, é difícil para mim, irmãos, que quem me conhece sabe que eu sou meio sanguínea. Mas é difícil. Olha, sabe a tua oferta que tu coloca aqui no altar? É muito sério. Jesus só vai aceitar ela se tu perdoar os teus devedores. Não é fácil, não. Sabe o perdão que você quer de Deus? Você só vai obter quando você perdoar aqueles que te ofendem. Não é fácil. Então você tem que trabalhar em você. Você não está sentindo de perdoar, mas você fala, Senhor, eu perdoo fulano, 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 fulano. O Espírito Santo está ouvindo, me ajuda, Jesus. Peça ajuda, Espírito Santo. Peça ajuda, que Ele vai te ajudar com o tempo a perdoar, a esquecer e a liberar. Quando você vê, você está liberta daquilo ali, porque enquanto você tiver ódio no teu coração, enquanto você tiver ira, como eu conheço pessoas, crentes, que carregam durante anos a ira, a mágoa, o ressentimento, o ódio, desentendimento, nós todos temos aqui, porque nós somos diferentes, mas nós não podemos deixar isso, né, como dispor o sol sobre a sua ira. A gente às vezes se desentende aqui, acolá, fica um tempinho, depois vai lá, me perdoa, irmão me perdoa, tá tudo bem. Fala, agora você ficar anos, como às vezes acontece no meio de famílias, irmãos que não se falam, filhos que não falam com pai e mãe. Eu sempre prego, até no meu trabalho. Gente, pai e mãe é como se fosse algo sagrado. Por mais que às vezes eles errem tudo, você tem que perdoar, você tem que amar. Eles são de outra geração, eles têm outra cabeça. Como que um filho, uma filha fica sem falar com o pai e a mãe? Se uma das bênçãos que nós temos para acrescentar os dias na terra é honrar teu pai e tua mãe. E eu conheço pessoas que não falam com o pai, não falam com a mãe, irmãos que não falam com irmãos, e é uma coisa muito difícil, né, irmãos? Então vamos para outro tópico aqui que o Senhor me deu, aleluia. Agradecimento, gratidão, sabe, irmãos? Quando nós começamos a agradecer por tudo que o Senhor faz na nossa vida, aquilo ali vai curando a depressão. Você está naquela luta, naquela tribulação, louve, adore o Senhor, como eu ministrei aqui, louve, adore na sua casa, no seu carro, no banheiro, seja onde for, em casa, na cama, assistindo os vídeos, adore, enche o seu coração ali com a palavra, enche o seu coração ali de adoração, de gratidão. Pai, a luta está grande, mas eu te agradeço, porque não tem faltado o pão nosso de cada dia para mim, não tem faltado a roupa, o calçado lá, não tem faltado os teus livramentos, não tem faltado o trabalho para aqueles que trabalham, não tem faltado, Senhor, o necessário
porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor fala nada me faltará, é necessário para você, nada vai te faltar. Se você está na presença do Senhor, nada vai te faltar. Aí se você for olhar para trás, for olhar para os problemas daqueles que estão à tua volta, você vai ver, meu Deus, como que eu posso reclamar? Quantos nos hospitais morrendo sem saúde, né? Quantos estão ali nos presídios? Já viram a vida do presidiário? Às vezes eu vejo, meu Deus, como é difícil, né? Então, a pessoa que murmura, que reclama, vai no hospital fazer visita. Vai lá visitar o doente, o enfermo. Você vai ver o tanto que a tua vida é maravilhosa. Olha, maravilhoso o alimento que tu come. Já viu comida de hospital? Que coisa horrível, né? E muitas vezes o Senhor permite a gente, até nós, por um dos nossos, alguém passar por um hospital, né? Um presídio. Então o Senhor assim coloca pessoas. Você está reclamando da vida, você tem um carro para andar. Quantos não tem um carro? Tem que andar a pé, de ônibus, de Uber, não sei o quê, né? Você tem um teto para morar e quantos estão aí no meio da rua, né? Então assim, aí você começa a agradecer. Pai, é mesmo, é verdade, né? Agradece pelo seu trabalho, pela sua família que Jesus te colocou. Agradece por tudo, né, irmãos? E por aí vai. Então foram alguns tópicos que o Senhor me deu. 7. Pare de culpar os outros pelo seu problema. Muita gente, né, às vezes está com aquele problema e fica culpando. Ah, eu tô assim que a culpa é da fulana. O culpa é do ciclano. O culpa é não sei de quem. Igual Eva fez com Adão, né? Eva ficou culpando, né? Adão ficou culpando Eva pelo pecado. Ele cedeu ali à tentação, depois ficou culpando a mulher. E muitas vezes nós fazemos isso também. Minha vida está desse jeito por causa do fulano, da fulana, do ciclano. Não, sua vida está desse jeito porque Deus está te passando num processo para você crescer com Ele, para você amadurecer, para você buscar mais a presença de Deus, para você se derramar mais no altar, para Ele se revelar para você como se revelou para Elias ali e falar com você e a tua vida ser mudada, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, algo dentro de nós muda, você passa a ser uma pessoa diferente. Quando você tem experiência com o Espírito Santo, quando Deus fala com você, aí você já não é mais o mesmo. Então, irmãos, muitas vezes a gente quer culpar as situações, as pessoas. Para de culpar. E 8, fique firme na palavra. Nós vemos aí o exemplo de José. Gente, a história de José eu até choro. Que graça maravilhosa! Ele foi rejeitado pelos irmãos. Ele foi jogado num poço. Depois ele vai lá para um palácio, a mulher de Potifar dá em cima dele. Ele, por amor a Jesus, por temor, ele rejeitou aquela mulher. Ele podia ter cedido. Ali ele foi colocado numa prisão injustamente. Quantas injustiças José sofreu? E ele permaneceu firme com Deus dele. Ele continuou orando e clamando e buscando. Ele podia ter ficado revoltado, né? Como eu já preguei aqui sobre Esther. Ele podia ter ficado, Deus não está comigo, eu fui rejeitado, eu fui jogado não sei o quê. Eu sempre fui fiel, olha o que aconteceu comigo. Mas ele permaneceu firme ali no Senhor, firme ali na palavra do Deus que ele servia, que ele conhecia. Até que um dia, lá na prisão, o Senhor se voltou para ele. Por quê? Porque ele já tinha passado por tudo que ele tinha que aprender. E ali aprova o Senhor, como um dia vai aprover o Senhor. Se voltar para a minha vida, para a sua vida, em outras áreas, naquilo que você está clamando, naquilo que você está buscando, o Senhor vai olhar para você e vai dizer: agora chegou a hora, o tempo de eu dar a bênção, a vitória para minha filha, para minha serva, para o meu filho. Agora chegou o momento. Por quê? Porque ele já foi provado e agora ele está sendo aprovado, ele amadureceu, ele cresceu. Agora eu posso confiar nele. Jesus, graças a Deus. E naquele momento o Senhor selou a vitória de José ali na prisão, como todos sabem, se tornou um governador do Egito. E quando ele se tornou um governador, o que aconteceu? Os irmãos ali,
que tinha, Jesus já fez isso comigo muitas vezes, com pessoas que já se levantaram contra mim, e eu falei, meu Deus, aí passa o tempo, passou, daqui a pouco essas pessoas vêm até a mim, precisando de ajuda. Impressionante, olha que coisa linda, gente, eu choro, porque, meu Deus, era para ele ter falado para aqueles irmãos, vocês me jogaram ali, me tiraram do meu pai, fizeram que era mal comigo, agora vem aqui pedir ajuda, comida. Mas não, ele tinha dentro dele o amor de Deus, né? Ele já tinha perdoado os irmãos, e ele tinha muita saudade do pai. Olha o que ele fez. Na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou a maldição em bênção. Foi o que ele quis dizer, em outras palavras, para os irmãos dele. Então ele perdoou ali, abraçou eles, e ali o Senhor usou ele ali, para alimentar não só os irmãos, como o pai dele, que ainda era vivo. Mas isso só pôde acontecer por quê? Porque houve perdão no coração de José. Porque se José tivesse sido como muitos crentes que hoje a gente conhece, que fica coração contrário, que fica desejando a morte do irmão, eu quero que o câncer pegue aquele, eu quero que... E por aí vai. Irmãos, a coisa é tão séria que tem igrejas por aí, tem pessoas orando para a esposa morrer, para a pessoa casar com o marido. Gente, é uma coisa assim diabólica que tem hoje em dia. Assim, se você não tiver firmado na palavra, misericórdia. Então, assim, a coisa mais linda que existe é o amor do Senhor, é o perdão. Então é através do amor e do perdão do Senhor que nós somos curados. Você que tem carência de pai, de mãe, ainda que a minha mãe e meu pai me desamparem, o Senhor me acolherá. Olha que palavra maravilhosa para aqueles que têm carência de pai e mãe. Você que tem carência de um companheiro, abre Isaías 54. Eu sou teu companheiro, teu marido. A Bíblia tem resposta para tudo. Você que quer uma esposa, não sei, né? Quer casar ali com meu irmão Roberto. Hoje eu estava orando. Senhor, a tua palavra diz, olha o tanto que é importante a palavra. A tua palavra diz que quem alcança uma esposa, alcança o quê? A benevolência do Senhor. Então, Pai, tu tem misericórdia dessa vida, que ele venha alcançar a tua benevolência. Né, irmãos? Então nós temos que usar a palavra, mas tem que ser uma pessoa que venha amar ele do jeito que ele é, venha compreender, venha ter paciência, idôneo. E aí você vai lá para a Gênesis, tem que ser idôneo. O que é idôneo? Adequado. Você tem que pedir para Jesus um companheiro, uma companheira idônea a você. Jesus conhece você, sabe como você é por dentro, por fora, e todo jeito. Então tem que ter um companheiro idôneo. Se você é mais esquentado, você tem que ter um companheiro mais tranquilo. Se você é mais tranquila, Jesus vai te dar um companheiro mais. E aí vai. Se você é mais espiritual, geralmente Jesus te dá um assim, diferente para trabalhar em você, e vai ali, ele vai trabalhando os dois. Então é isso, é idôneo, é adequado, mas o importante é você estar, né, na presença de Deus. Amém? Eu só tenho um exemplo aqui no que você pode usar a palavra, um problema na sua vida. E isso serve para todas as áreas, né? Casamento, vida financeira, você vai orar a palavra. E nisso você vai vencer todas as depressões que vierem. Depressões que eu digo são sentimentos de angústia, de tristeza, que muitas vezes vêm tomar conta, e onde o diabo quer trabalhar para fazer a gente se sentir um fraco, um derrotado, a gente ficar assim com autopiedade. Ai, quem sou eu? Você é uma serva de Deus, você é princesa, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você é príncipe, você merece o melhor da terra. Já viu a pregação daquela irmã que fala, vai para a casa do Senhor, se arrume, que você é uma princesa do Senhor? E muitas estão. Não, então se você é princesa do Senhor, espere o varão vir até você. Não é você que vai atrás, não, é ele que vai te procurar. Né? É o que a Bíblia diz, ele é que vai vir até você, porque ele vai ver algo em você, porque você vai estar se preparando na presença de Deus. E isso, irmãos, é que faz de nós vencedores, faz a gente vencer as depressões, as lutas, porque todos nós somos provados, né? Mas nós vencemos com a fé, na fé no nosso Deus, na confiança e na palavra. Amém? Amém. E eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar.